som está indo e voltando aqui. Estou tomando um susto aqui. Me dá som para mim aqui, ó. Retorno. Isso, obrigado. Moisés, ele assume com Deus a liderança e começa a conduzir o povo. E chega um determinado momento que ele tem que começar a criar leis, porque as normas, elas começam a nos conduzir de tal modo que o grupo todo seja obrigado a submeter-se àquilo que está legislado, determinado. E fica mais fácil que o povo todo consiga viver quando o povo todo consegue respeitar as leis ou as leis determinadas para o povo poder caminhar. E Moisés, em determinado momento, Deus diz a Moisés: Moisés, você tem que legislar. E Moisés então começa a legislar, por exemplo, a respeito da responsabilidade civil, tão presente no código de hoje, no código recente, o código de 2002, tão importante. Moisés lá já estava legislando sobre a responsabilidade civil. E ele vai legislando coisas importantíssimas, fundamentais para o convívio daquele povo, que vai se agigantando, chegando ao número de 600 mil no deserto. Somente homens, talvez mais de 1 milhão de pessoas. E ele vai legislando, e ele chega um momento em que ele vai legislar sobre o escravo. E havia uma importância muito grande de fazer com que as leis pudessem reger para que o escravo também tivesse uma lei que lhe fosse favorável de alguma maneira. Porque lá na Grécia Antiga já se pensava em legislar favorecendo o escravo. E ele vai legislar, esse texto que nós estamos lendo, é uma lei que Deus vai dar a Moisés a respeito de como conduzir, qual seria o relacionamento entre o dono do escravo, o proprietário dele, e o próprio escravo. Como seria esse relacionamento? Não era uma novidade. 18 anos, por exemplo, antes de Cristo, já o Código de Hammurabi falava sobre a escravidão. Já estava preocupado. Como que alguém se tornava escravo? Quando numa guerra, por exemplo, você fosse conquistado pelo inimigo, você se tornaria escravo deste inimigo. Quando, por exemplo, você se endividasse de tal maneira que não pudesse pagar a sua dívida, você então se tornava escravo do seu credor, aquele que te prestou o dinheiro, ou a quem você está devendo e não consegue pagar. Também a mulher que gastasse muito, por exemplo, o Código de Hammurabi dizia, e a sua esposa gastasse muito, e você ficasse endividado por causa dela, você poderia vender a mulher para pagar a sua dívida. Alguns maridos já estão gostando da ideia aqui, né? Já olharam para a mulher e disse: olha, o cartão de crédito está desse jeito, culpa sua. O pastor está dizendo que eu posso vender você para pagar o cartão de crédito. Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando sobre o Código de Hammurabi. Viu? Então, havia uma preocupação muito grande. E Moisés também vai legislar, porque lá, na legislatura de Hammurabi, do Código de Hammurabi, dizia que o escravo seria escravo por 3 anos, depois estaria livre. E Moisés vai ser mais enfático. Então ele traz esse texto que nós lemos. Se algum hebreu, por um desses motivos que nós falamos ainda há pouco, seja pela guerra, seja porque se tornou devedor, seja porque a sua esposa se tornou devedora, qual fosse o motivo, diz ele, então se tornaria escravo. E seria escravo por 6 anos. Durante 6 anos, isso mesmo, durante 6 anos, ele estaria servindo ao Senhor. E ele disse: quando terminasse o último dia do 6º ano, começasse o primeiro dia do 7º ano, ele diz: então ele iria embora. Venceu o período da escravidão. E agora ele estaria livre. E ele coloca pelo menos 3 condições. A primeira delas, se ele se tornou escravo solteiro, completamente solteiro, não tinha esposa, não tinha compromisso algum, e ele então se tornou escravo hebreu solteiro. Ao 6º ano, quando terminasse o último ano do 6º ano, ele sairia livre, solteiro, iria embora, os portões se abririam, o seu senhor diria a ele: você está livre, daria a ele uma carta de alforria e diria: pode ir embora. E ele sairia e ia embora. Segunda condição: se ele fosse casado, se tornou escravo
casado, e agora, quando terminasse o 6º ano, ele sairia livre junto com a esposa. Os portões se abririam e eles dois, imagino, de braços dados ou de mãos dadas, os dois iriam embora porque acabou a escravidão. Terceira condição: se ele chegou solteiro e lá, durante a sua escravidão, ele se apaixonou por alguma escrava e o Senhor deu a ele a escrava por esposa, então agora, quando completasse o 6º ano, ele chegaria para o seu Senhor e poderia sair e ir embora, mas a esposa e os filhos ficariam, porque são propriedades do Senhor. Então ele diria ao Senhor: eu quero ir embora, abra os portões, porque eu quero ir embora. Deixaria lá a esposa, os filhos, e ele ia embora completamente livre. Essa é a terceira condição. E aí ele faz uma ressalva: mas se este escravo que casou-se na escravidão, na dificuldade, enfrentou a dificuldade junto com a esposa, junto com os filhos, ao 6º ano, quando terminasse o 6º ano e os portões fossem abertos, ele olhasse para os portões abertos diante dele, a liberdade, a escravidão, a carta de alforria, e ele olhasse para a esposa, olhasse para os filhos, as filhas, e então ele tivesse que fazer uma escolha, ele olhasse para eles e dissesse, chegasse para o seu Senhor e dissesse: